Segundo Lewis Mumford, a origem da cidade está provavelmente associada às antigas necrópoles e santuários, onde tribos nômades enterravam seus mortos. Para além dessa definição de origem, a cidade oculta um significado polissêmico, como as cidades invisíveis de Ítalo Calvino, que afinal são uma só. Podem ser cidades orgânicas, modeladas pela natureza e pela monotonia de sua vida urbana. Cidades encasteladas, voltadas para si, que delimitam o espaço entre aqueles que são de dentro e aqueles que são de fora. Cidades beiram, semeadas por aqueles que estão a caminho de. Cidades cartesianas, de volumetria homogênea e orientação racional. No Brasil, a tradição colonial de semear cidades encontrou desde o século XIX um terreno fértil para o seu desenvolvimento. Teresina, capital do Piauí, e Aracaju, capital do Sergipe, foram as duas primeiras cidades planejadas. Posteriormente, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília. Cidades criadas, cidades pensadas. Belo Horizonte nasceu para ser uma cidade moderna, né? Em oposição a Ouro Preto, e primeira capital da República, né? Nova, a ser construída. Então ela tinha toda essa missão, né? De ser uma cidade que inaugurava a República, uma cidade planejada, com todas as inovações do urbanismo, né? do final do século XIX. Então Belo Horizonte nasceu sob o signo da modernidade. E isso ficou muito entranhado na história de Belo Horizonte. E quando a Pampulha é pensada nos anos 40, né, no início dos anos 40, é de novo a ideia da modernidade que vem junto com Juscelino Kubitschek, que era o prefeito de Belo Horizonte nessa época. Então ele também quer reforçar essa ideia da modernidade, já pensava no futuro, né, nas possibilidades de futuro. Então essa coisa de Belo Horizonte estar associada à modernidade, ela está sempre presente no imaginário da população, né? Então é uma cidade com pouco mais de 100 anos, que já nós temos prédios aqui dentro da Avenida do Contorno, que é a região projetada por Arão Reis, né, que já está na sua quinta geração. Ou seja, já foi demolido e reconstruído várias vezes. Uma vez que a cidade, desde que ela nasce, já é prevista, primeiro ela tem um grande parque, que é um pulmão, e depois ela teria também, quer dizer, um parque jardim zoológico junto da Praça da Liberdade, e era previsto também o plantio de arbóreo. Então, quer dizer, aí ela tem uma contradição, porque ela tem um pré-urbanismo também progressista, porque ela isola algumas atividades e as destaca. Então, quer dizer, ela não deixa de ter isso também. Então, ela tem um hibridismo extemporâneo de três momentos importantes da história do urbanismo, e que eu penso que se aproxima, em parte, muito de Goiânia. Pedro Henrique faz em Goiás, né? Com Goiânia. Ele retoma uma ideia antiga de mudança da capital, uma capital que vai ser uma capital muito mais para o sul e sudoeste do que para o estado como um todo,
uma capital que dá a ele uma projeção política, uma ideia que dá a ele uma projeção política que ele não tinha até então, e que precisa se firmar. 30 é tudo muito heterogêneo e tudo muito sem concretude ainda, né? Pedro Henrique precisa se firmar politicamente. Então é também uma projeção pessoal, é uma ideia que desalojava o centro do poder dos caiados, né? Quer dizer, é uma capital que projeta Goiás no cenário nacional, que ajuda a fazer essa inserção da região na nação tão decantada pela história, tão analisada, e que abre uma potencialidade depois de ocupação, né? Que pega, que atende a marcha para o oeste, que atende Brasília. O Atílio, um homem inteligente, ele soube perceber essa intenção do Pedro Ludovico, né, essa negativa do passado do Estado de Goiás, e propõe um projeto, então, que não leva em consideração nada da região, né? Leva em consideração a formação dele no urbanismo francês. E o urbanismo francês tinha isso também, né? Tem um certo descaso com o sítio, então o sítio plano é ideal para isso. Não tira partido de acidentes naturais, nem da vegetação, é uma coisa toda desenhada mesmo. E o Atílio vem dessa ideia, então, dessa corrente do pensamento do urbanismo francês. Quando ele recebe a encomenda, então, ele faz esse desenho inicial, ele toma o partido daquela antiga cidade absolutista, que seja Versalhes, seja Karlsruhe, quer dizer, o centro de tudo é o poder do soberano. E acho que Pedro Ludovico gostou disso também, né, de certa maneira. Quer dizer, um desenho concêntrico, tudo convergindo ali para o centro do poder, que é a Praça Cívica. Ele tirou partido também da topografia levemente inclinada da cidade. Então, isso é simbólico, né? A Praça Cívica na região mais alta da cidade. Eles trabalham juntos no projeto mais importante da arquitetura moderna brasileira, que é o Ministério da Educação. A partir daquele momento, Lúcio Costa sempre irá valorizar o talento do Oscar Niemeyer, sempre vai dizer que a nossa arquitetura moderna existe porque existe o Oscar Niemeyer. Isso ele falou em vários depois, são textos da década de 40, 50. É um momento em que o Niemeyer está no auge da sua capacidade criativa. Ele vem crescendo da década de 30, 40 e ele está indo no embalo, digamos assim, e produzindo uma arquitetura de grande importância internacionalmente. O que ele está fazendo, ele não é o único, mas a linha dele vai ser uma linha muito influente, é uma linha que eu chamo de formalista, vai ser muito influente internacionalmente. Então você tem um urbanismo que pretende fazer uma cidade que não seja igual às cidades
tradicionais. Essa coisa que a humanidade inventou, com que ela conviveu durante milênios e que no século XX, particularmente depois da Primeira Guerra Mundial, a partir já dos anos 20, a década de 20, começa essa ideia de que essa cidade que a história nos legou é ruim, ela não dá certo, ela não funciona. Então nós temos que fazer alguma coisa que seja completamente diferente dessa cidade. Então a primeira coisa é fragmentá-la, é fazer desmonte da cidade. Então essa cidade que é entendida como caótica, imagina, a pessoa mora no mesmo lugar que trabalha, olha, a rua é estreita, olha, não bate sol em todas as casas não são insoladas todas iguaizinhas, como manda uma ideia assim meio uniformizante da sociedade. Se eu tenho direito a uma casa que bate sol, todo mundo tem direito, aquela coisa, uma democratite um pouco simplória. Então se vê nas formas urbanas tradicionais a culpa, entre aspas, desses problemas urbanos. Cidades são mais complexas do que isso. Isso é um Lego infantil. Isso é um olhar sobre a cidade absolutamente ingênuo. Certo? Porque, obviamente, aqui tem um lugar onde mora alguém, mas tem um zelador no prédio que trabalha ali, ele não mora ali, ou tem uma diarista que vai lá todo dia trabalhar, ou um jardineiro. Então ali não é só um lugar de morar, certo? E tem um lugar de trabalhar em que eu, por exemplo, posso morar também. Eu posso ter uma casa que eu moro e que eu tenho uma oficina, certo? Então a cidade, a sociedade é bem... A vida humana em geral e a vida urbana em particular é mais complexa do que eu dizer, com essas 4 categorias eu resolvo todos os problemas da cidade. Tanto assim que as cidades produzidas nessa lógica nunca dão certo. O planejamento desejava uma cidade compacta, coincidente com, digamos, aquilo que foi denominado de avião, e que na realidade Lúcio Costa dizia que era uma borboleta, não é? Foi o fato de que não houve uma previsão da escala da migração regional, né? da migração nacional em busca de trabalho, sobretudo de nordestinos que em 58 enfrentaram uma seca fortíssima, vieram procurar trabalho na construção civil e não tinha habitação para eles. Apesar de, no plano piloto, você ter tido uma expansão das asas norte e sul, com as quadras 400, que seria destinada para funcionários de baixo escalão e operários. Não deu, então tiveram que inaugurar Taguatinga sequencialmente. Em 1960 já se começou com o Gama, já se ampliaram os espaços urbanos de Brasilândia e Planaltina, essas duas pré-existentes ao Distrito Federal, porque eram distritos de Lusiânia, né? O uso do automóvel individual fez aparecer, já de longa data, o funil que tem, digamos, a periferia mais alargada e a embocadura dirigida para o plano piloto. Então, todas as vias demandam um plano piloto. Você só é apresentado a Brasília quando você tem que pegar a saída sul, às 6 horas da tarde. Eu acredito que a ideia de uma Goiânia moderna, ela não está associada necessariamente ao traçado urbano,
A forma como o traçado urbano de Goiânia remete a Versalhes, remete às cidades-jardins europeias, remete a Soria e Mata e, na verdade, toda a tradição urbanística do século XIX. Goiânia apresenta-se como uma cidade planejada e moderna, e a primeira cidade planejada do Brasil do século XX. Ela se apresenta como moderna porque os projetistas eles souberam se apropriar da tradição urbanística. Eu acho que isso é a questão mais importante no caso de Goiânia. Eles se apropriaram de toda uma tradição urbanística e adaptaram essa tradição às condições que foram encontradas no sertão. Goiânia tem uma especificidade em relação às outras cidades planejadas, principalmente em relação a Brasília, uma especificidade que eu acho até positiva, que é o fato de não ter começado num espaço totalmente vazio. O Pedro Ludovico ele tem uma frase bem forte quando ele justifica a construção de Goiânia. Ele diz o seguinte: construir uma cidade é violentar o sertão. Só que no caso, o sertão já tinha sido violentado há muito tempo, porque já existia Campinas aqui desde 1810 e Campinas era um núcleo urbano bastante consolidado. Diferente de Brasília, que praticamente começou, tá, do vazio. A parte, vamos dizer, do Atílio é a parte ao norte da Praça Cívica, né? Por lado da Anhanguera, que são as grandes avenidas, os grandes espaços. O setor sul, que é um acréscimo posterior, foi feito, como você já disse, pelo Godoy, e o Godoy vem de outra escola do urbanismo inglês. O setor sul é justamente, como você disse, o desenho do Howard, da Cidade Jardim. Agora, olha o contrassenso. O Godoy não entendeu nada, então ele pega um projeto francês das grandes avenidas, na tradição haussmanniana, e coloca uma cidade-jardim minúscula ali ao lado do centro nevrálgico. O setor sul, até hoje, a gente olhando assim, ele é vamos dizer, um quisto, né? Um estorvo ali na cidade, tanto pelo aspecto da circulação, ele destoa completamente da ocupação arquitetônica, né? Todo ocupado por casas, baixíssima densidade, vielas que acabaram ficando subutilizadas, né? E ao lado do centro da cidade, a 300 metros do centro do poder, você tem essa porção anacrônica. Até os anos 50, até 1950, ela tinha cerca de 50 mil habitantes. Era menor do que Anápolis. Tá? Goiânia só vai distanciar, vai ultrapassar Anápolis, que era a segunda cidade em população, a partir dos anos 60. Aí Goiânia começa a se distanciar de todas as cidades aqui de Goiás. E isso por causa da construção de Brasília. Então, eu estabeleço que 1960, com esse crescimento demográfico, é um marco temporal de rompimento. A partir daí, Goiânia começa a ter valores modernos, que eu denomino de valores metropolitanos. Todo mundo também reclama, não, estão privatizando a beira do lago. Mas ela foi privatizada de projeto, na origem. Vai ter casas de alto padrão e vai ter clubes. Bem, clube não é para todo mundo, né? E o clube é o clube de golfe. Ou é o iate, é o clube de golfe. Se eu estou já prevendo que na beira do lago tem um clube de golfe, eu já expulsei 99,9% da população de qualquer cidade do mundo. Brasília, por longo tempo, foi excludente, já em 58, quando foram
levados para Taguatinga os operários da construção civil que não queriam ter as péssimas condições do Grupo Bandeirante, foi uma exclusão porque, primeiro, eles não queriam ir. Segundo, tiveram que optar por ir porque o governo, eles estavam fazendo um protesto e o governo os acalmou dizendo que cada um teria um terreno, lá teria escola, lá teria, enfim, as condições humanas. Isso em 58. Em 71 isso também se repetiu com a limpeza da favela do IAPI, da Vila Esperança, da Vila Tenório, Morro do Querosene, uma porção, Morro do Urubu, e uma série de favelas que tinha à margem da rodovia, de novo, né, do Grupo Bandeirante, formando a Ceilândia, cuja denominação correta é Campanha de Erradicação das Invasões Lândia. Né? Na época se dava muita importância à Lândia. Quer dizer, e que foi uma coisa estupenda. 82 mil habitantes foram tirados das favelas e que levaram 10, 15 anos para terem condições de moradia digna na Ceilândia. A questão da mobilidade, o que agravou a questão da mobilidade, agrava em Belo Horizonte, é porque as quadras são muito pequenas. Então são quadras de 120 por 120 metros e você tem cruzamentos a cada 120 metros. E às vezes cruzamentos complexos. Né? E embora tenha avenidas, você não tem exatamente uma hierarquia viária nos moldes da mobilidade atual, do urbanismo atual, porque o urbanismo atual ele trabalha muito com a ideia de hierarquia viária, com uma analogia muito grande com a dos rios. São afluentes que recebem pequenos rios, que vão se conduzindo, que no nosso caso a gente tem vias locais que desaguam em vias coletoras, que desaguam em vias arteriais, enfim, você tem uma hierarquia viária, que em Belo Horizonte, apesar de existir ruas e avenidas, ele não tem uma hierarquia viária. O Monteiro Lobato, né, disse que ele veio visitar Goiânia todo empolgado, e ficou hospedado num grande hotel moderno, e deixou registrado, segundo consta, essa frase: Goiânia, cidade que reluz, de dia falta água, de noite falta luz. Isso é importante porque Goiânia foi criada como exibição, uma cidade para exibir-se como cidade moderna. Entre o espaço projetado e o espaço criado, a experiência de construção da cidade de Goiânia registra o fracasso do urbanismo do século XX, mas também o desafio de adaptar forma e função às expectativas e demandas de seus cidadãos. Goiânia é o que? É um novo bandeirantismo, né? A gratidão seria essa largura das vias e, como eles escreveram no jornal, a audácia delas serem retas. Eles não entendiam vias retas. O que era racional era maior que a natureza. As crianças ficavam gritando: seu marido morreu, ela jogava pedras nas crianças. Então esses tipos de rua mostravam um tipo de sociabilidade que era típico de cidade pequena.